Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos, essa oportunidade que nós temos de fazer a nossa meditação sobre o Evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição a cada domingo, a cada celebração dominical, esse dia do Senhor. Particularmente, hoje estamos numa oportunidade muito especial, estamos iniciando a nossa Semana Santa com um Domingo de Ramos da Paixão, temos essa dupla dimensão, a celebração deste domingo. E o Evangelho que nos é proposto para esta ocasião é o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22, versículo 14, ao capítulo 23, versículo 56. Nessa versão mais longa do Evangelho, nós temos praticamente 2 capítulos do Evangelho de São Lucas, o ápice que este Evangelho nos encaminha na contemplação da paixão do Senhor. Vamos ouvir este Evangelho na Santa Missa, embora tenhamos também o outro Evangelho que narre a entrada de Jesus em Jerusalém, quando temos a procissão ou a entrada solene na igreja, a bênção dos ramos. Nós vamos ouvir aí sim, na Santa Missa, durante a Santa Missa, este Evangelho, a narrativa da paixão. Como é um Evangelho muito longo, um Evangelho bem extenso, quase 2 capítulos, nós vamos nos deter apenas nos últimos versículos, na última parte, no último tramo deste Evangelho, a partir do versículo 47. É o que eu gostaria de ler agora, para que fizéssemos a nossa breve meditação sobre este trecho. Capítulo 23, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 47. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Pois bem, meus irmãos, como comentávamos, nesta celebração nós temos uma dupla dimensão. A dimensão da entrada triunfal, da entrada solene, o cumprimento da profecia, da entrada do Messias na Cidade Santa, aclamado, manifestado assim também pelas roupas colocadas ao chão, pelos ramos com que acolhiam a Jesus na Cidade Santa, em Jerusalém. Mas também esta celebração é o domingo da paixão. O domingo é que nós lemos esta narrativa, este relato da paixão do Senhor, hoje segundo São Lucas, porque estamos no ano C. E, como única ocasião no ano, nós temos a possibilidade de celebrar aquilo que é anunciado também na palavra de forma literal. Celebramos a Eucaristia, todas as Eucaristias, todas as celebrações da Santa Missa, toda ocasião que nos reunimos nessa ação de graças, em que celebramos o mistério da nossa redenção, mas o mistério da cruz, o sacrifício de Jesus que se torna atual no altar. Hoje nós ouvimos também na liturgia da palavra. Uma outra ocasião será na Sexta-feira Santa, quando também ouviremos o relato da paixão, mas nessa ocasião, na Sexta-feira Santa, nós não temos a celebração eucarística, a celebração da Santa Missa.
apenas a ação litúrgica deste dia. Hoje, a mesa da palavra, o altar da palavra, a proclamação desta verdade, Jesus que morre para nossa redenção, se estende ao altar. É claro que todas as celebrações e todas as vezes que nós anunciamos a boa nova do Evangelho, isso está presente. Mas hoje ouvimos, na narrativa de São Lucas, essa longa trajetória. Na versão mais longa, nós começamos inclusive com a instituição da Eucaristia, vamos pelo processo, caminhamos por todo esse sofrimento que Nosso Senhor passou naquelas horas derradeiras, até que, já iniciando o sábado, termina o Evangelho dizendo isso, né, que já era a noite daquilo que nós chamamos de sexta-feira, mas os judeus, a contagem do dia começava já no crepúsculo, já quando o sol, no pôr do sol, quando o sol baixava no horizonte, já começava a ser considerado o dia seguinte, o dia novo, né? Aqui, por respeito ao sábado, tudo é feito às pressas. O condenado à cruz não era digno de ser sepultado, não merecia ser sepultado por conta da sua condenação, mas José, um membro do conselho, vai a Pilatos, pede o corpo de Jesus, e mesmo que às pressas fazem a sepultura, fazem o sepultamento, fazem o enterro de Nosso Senhor. Bem, aquilo que o Evangelho hoje coloca à nossa consideração é não só uma chamada a acompanhar o caminho do nosso Salvador nesse itinerário final da Quaresma, nesse início de Semana Santa, nesse subir com Jesus ao Calvário, mas é também a possibilidade de termos presente o grande ensinamento dessa paixão como um modelo de vida e da vitória de Jesus contra o espírito do mal. Essa vitória que ao nosso coração também nos vem acalentar, nos vem consolar e nos vem estimular na defesa daquilo que com Deus nós podemos, que é a alegria de sermos filhos de Deus, essa santidade que na cruz e que pela cruz, como frutos da cruz, nós podemos também experimentar na nossa vida essa luta constante contra o espírito do mal. Aqui, a Semana Santa, meus irmãos, não é ocasião, não é oportunidade, não é para que nós nos sentíssemos compadecidos do sofrimento de Jesus, como se aqui fosse um momento de sentimentos aguçados da dor que Jesus, pela dor que Jesus sofreu e naquilo que nós podemos espelhar também na nossa vida. É muito mais do que isso. Não vamos celebrar a Semana Santa apenas para recordar os sofrimentos de Jesus, mas para perceber no ápice desta Quaresma aquilo que os nossos pecados são capazes de realizar. Isso, meus irmãos, não é fácil nos darmos conta. Por isso, o tempo quaresmal ele é relativamente longo para que nós pudéssemos, a cada dia, a cada semana, a cada oportunidade, adentrarmos o mistério da iniquidade no mundo, mas também na nossa vida, o que o pecado causa em nós, o que o pecado foi capaz de gerar na nossa humanidade, afastando-nos de Deus. E Deus nos dá um remédio para este grande mal, não apenas para a morte, isso vamos ver no prosseguir destes dias, mas um remédio para a morte eterna, não a morte corporal, digo, não aquilo que pode parecer sofrimento humano, mas aquilo que de fato é o grande sofrimento da nossa vida, que é a possibilidade de vivermos eternamente longe de Deus. A isso o Senhor nos dá um remédio, Ele mesmo que nos é apresentado na cruz, um rei que chega, já não com honras, não com glórias, um rei que chega discretamente, um rei que chega a tomar parte daquilo, a tomar conta daquilo que é seu. Esse rei que vem à nossa alma, que ele possa realmente tomar as rédeas da nossa vida, que ele possa tomar o lugar que é dele. Nas últimas semanas,
ou melhor, nos últimos dias, nos evangelhos dos últimos dias, nós temos ouvido muitas vezes, ainda que em meio às contendas com os fariseus, com aqueles que se apresentavam ali entre o povo como inimigos do Senhor, que buscavam prendê-lo, ainda assim o evangelho muitas vezes durante essa última semana terminou dizendo que ainda assim muitos acreditavam em Jesus. Hoje é o dia de nós colhermos esses frutos, de nós nos unirmos à cruz do Senhor e renovarmos a nossa fé. Pedimos ao Senhor essa graça de acreditarmos ainda mais, de nos colocarmos ainda mais sob seus cuidados. Enquanto, nesse trecho escutávamos, enquanto muitos se escondem das grandes multidões, poderíamos contar nos dedos os que ficaram até o último momento junto à cruz. Diferentemente disso, que nós possamos, na nossa vida, colocar esta verdade da cruz salvadora de Cristo em primeiro plano. Não nos escondermos da alegria do céu, não nos escondermos da alegria de testemunharmos Jesus como nosso Senhor. Não nos escondermos, apesar de que a cruz, no primeiro momento, seja escândalo, seja loucura, que ela traz muitos perenes, gloriosos frutos de vida eterna, frutos de salvação, frutos de redenção para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, que possamos viver bem esta última semana, que possamos viver intensamente esta Semana Santa, meditando a paixão, revivendo essas horas amargas junto de nosso Senhor, fazendo um profundo recolhimento, intensificando as nossas penitências, deixando que o Senhor seja, de fato, aquele a conduzir os nossos passos, agora e por toda a nossa vida. Permito terminar este nosso processo de meditação, essa nossa ocasião, essa nossa oportunidade meditativa sobre o Evangelho, citando uma frase, um texto do Papa Francisco, comentando este Evangelho. No ano de 2019, ainda na celebração do Domingo de Ramos, o Papa Francisco dizia, com isso desejo também terminar essa nossa meditação. Jesus mostra-nos como enfrentar os momentos difíceis e as tentações mais insidiosas, dizia o Papa, guardando no coração uma paz que não é isolamento, não é ficar impassível, nem fazer o super-homem, mas confiante abandono ao Pai e à sua vontade de salvação, de vida, de misericórdia. E Jesus, em toda a sua missão, viu-se assaltado pela tentação de fazer a sua obra, escolhendo ele o modo e desligando-se da obediência ao Pai. Desde o início, na luta dos 40 dias no deserto, até o fim, na paixão, Jesus repele esta tentação com uma obediente confiança no Pai. E hoje, na sua entrada em Jerusalém, também nos mostra o caminho. Pois neste acontecimento, o maligno, o príncipe deste mundo, tinha uma carta para jogar, a carta do triunfalismo. E o Senhor respondeu permanecendo fiel ao seu caminho, o caminho da humildade. Caros irmãos, desejo profundamente uma intensa Semana Santa. Uma semana que seja uma oportunidade de rezarmos mais, nos aproximarmos mais do Senhor, de vivermos o caminho da humildade, que nos aproxima ainda mais da cruz de Cristo e nos faz colher já agora na nossa vida esses grandes frutos espirituais que ao longo desse tempo temos nos preparado e nesta semana o Senhor deseja derramar sobre a sua e a minha vida. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.